Foram querer brincar com o demônio, né, recebendo essa estátua do Tinhoso, vinda lá do Xing Ling. Pronto, Belém pegou fogo. A COP30, cheio de figurão de terno caro, falando de clima, enquanto o coração do país pega fogo. E ninguém admite que a porta para a calamidade foi aberta por causa das escolhas espirituais podres feitas com soberba estampada na testa. E para completar a ousadia, um dia antes, o Brasil recebe de presente aquela estátua horrorosa com a cara do capiroto, um monstro horroroso segurando o globo da Terra como se tivesse autoridade sobre o mundo. E mais 5 bichinhos esquisitos representando espíritos das trevas voando em volta do globo. Tudo isso entregue com um sorriso no rosto, como se fosse algo bonito para se colocar na sala. Depois querem fingir surpresa quando o caos responde na mesma intensidade do desrespeito. E aí está o resultado. Um país brincando com símbolos ocultos que não entendem, tratando trevas como souvenir exótico, e o céu mandando recado na mesma moeda. Não adianta querer fazer discurso bonito, enfeitar a história, porque quem tem discernimento sabe quando se abre espaço para a escuridão entrar. E se abrir, ela entra sem pedir licença, e a conta sempre chega. Agora aproveita aí, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, tá? E se você quer perder até 10 quilos em 30 dias e ainda pegar os produtos com preço da Black Friday, fica até o final desse vídeo, como o Rodrigo tá terrível. Meus amigos, eu falo sem medo, quando o povo decide desafiar o Altíssimo, como se estivesse cutucando um cachorro dormindo, o resultado aparece rápido. E não é coincidência nenhuma que justamente o depósito da China, lá na COP30 em Belém, virou uma tocha horas depois daquela obra esquisita ter sido entregue como um presente, como uma medalha de honra para o Brasil. E é como se o céu tivesse dito: vocês querem brincar com símbolos ocultos? Então assistam o que eu vou fazer. Porque quando decidem provocar a Deus, ele responde com fogo. E o mais absurdo é que ainda tem gente tratando isso como uma mera fatalidade, como se o fogo escolhesse endereço por acidente, por acaso. A cena é tão clara que até quem não crê percebe que tem algo além da fumaça subindo ali. E no meio do corre-corre, do povo tentando se afastar, fugir, dá para sentir um silêncio pesado, aquele que aparece quando a ficha cai e a pessoa entende que mexeu aonde não devia. Olhem bem para essas imagens que está passando do lado. Isso aí não é para causar medo, é para acordar quem ainda insiste em fechar os olhos. O fogo lambendo o galpão, a correria, o pessoal gritando para trás, para trás. Tudo isso parece mais um aviso do céu do que um acidente. E o mais curioso, graças a Deus ninguém se feriu. É como se Deus tivesse dito: eu vou mostrar o meu poder para vocês, mas não vou permitir que vidas sejam ceifadas, né? É aquele tipo de recado que vem sem legenda, porque dispensa explicação. A gente vive num país que abre portas para qualquer influência estranha, abraça símbolos malignos que não tem nem ideia do peso espiritual e depois quer exigir paz como se fosse direito adquirido. Só que o mundo espiritual, ele não funciona assim, ele não brinca. Quando se provoca o que é sagrado, o que é santo sempre responde e nem sempre da forma que o povo imagina. É por isso que eu digo, tá? Prestem atenção, porque esses sinais não estão surgindo por acaso. Olha isso aqui do lado, presta atenção nessas cenas que estão passando agora, porque não é só fogo queimando paredes, é um recado estampado berrando para quem ainda acha que o mundo espiritual é brincadeira de criança. A dimensão desse incêndio fala por si, a labareda sobe como se tivesse vida própria, como se estivesse denunciando algo que ninguém quer admitir. E enquanto o povo fica aí dizendo que é coincidência, que é uma fatalidade, eu te digo, fatalidade tem limite. O espiritual não, o espiritual não mede licença para agir. Não espera você acreditar, não depende da tua opinião. Ele simplesmente se manifesta e ponto final. E aí quando a gente olha para quem andou metendo a mão nisso tudo, não se surpreende. Lá do outro lado do mundo, na terra dos olhinhos puxados, aonde o dragão virou símbolo de poder, já virou rotina calarem a boca dos crentes, fechar igrejas, rasgar a Bíblia, distorcer a palavra como se fosse texto de propaganda. Ali quem manda é o símbolo da serpente e do dragão. Eles assumem isso com orgulho, sem nem tentar esconder. Tá, tudo bem, Deus não amarra ninguém, cada um segue o seu caminho, segue aonde quer andar, porque o Altíssimo não obrigou ninguém a dobrar o joelho para ele. Mas, meus irmãos, um país que abraça essas influências sombrias não recebe chuva de bênçãos. Não dá para plantar trevas e esperar colheita de luz. E o reflexo disso é exatamente essas imagens
queimando tudo diante dos teus olhos. Meus irmãos, você é livre para se ajoelhar diante do que você quiser. Deus não força ninguém a segui-lo. Mas vamos falar aqui uma verdade. Tem gente querendo empurrar para dentro do Brasil o mesmo símbolo que lá fora pisa na fé alheia, como quem apaga resto de vela. O tal do dragão que por lá fecha igreja, cala crente, destrói Bíblia e agora tem a audácia de reescrever a Bíblia, colocando Jesus como pecador, como se o Filho de Deus fosse um personagem de novela que eles podem editar e manipular do jeito que convém ao governo. É uma nação que é dominada pelo diabo. E não é segredo nenhum. Qual é o plano deles? É moldar a mente do povo inteiro para amarrar ao Estado como se o Estado fosse divindade e odiar tudo que lembre Deus. É manipulação descarada, embrulhada num veneno mortal. E o pior, eles tentam enfiar esse símbolo aqui no Brasil como se fosse uma lembrancinha turística. Só que a espiritualidade não é brincadeira. E olhar para essas chamas subindo mostra que o céu responde quando a fronteira entre a luz e as trevas é cruzada sem vergonha nenhuma. E enquanto isso, no meio da correria, o que a gente vê? Gente simples, moradores e trabalhadores, arrancando o extintor da parede, correndo para cima do fogo, como quem tenta segurar na mão um problema que é muito maior do que o calor que eles estão enfrentando. Cada um tentando fazer a sua parte, apagando a chama, né, enquanto a chama invisível, aquela que começou lá atrás no campo espiritual, segue ardendo no coração de quem abriu as portas para essa influência maligna entrar. E dá para perceber no olhar do povo, tá? Ninguém sabe explicar, mas todo mundo sente que tem algo errado ali. Algo que vai muito além do galpão queimando, é algo espiritual. A verdade é que quando se mistura desrespeito com idolatria moderna, quando se trata símbolos das trevas como peça de decoração, o resultado aparece rápido como esse aí. É o céu permitindo justamente isso para ver se o povo acorda. Porque não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você se posiciona pela luz ou a escuridão ocupa o espaço sem pedir licença. E o mais interessante, meus amigos e amigas, é perceber que o fogo encontrou um prato cheio para se espalhar. Parecia um depósito montado na correria, cheio de coisa que pega fogo até com a força do pensamento, cadeira empilhada, estrutura leve, tudo parecendo mais um palco improvisado do que um galpão seguro. E aí vem o detalhe que ninguém quer engolir. O incêndio nasce justamente no espaço da China, um país que vive sufocando a fé alheia, que estava com a bandeira fixada ali. Tiveram que tirar todo mundo às pressas, luz cortada, gente correndo sem entender nada do que estava acontecendo, enquanto o lugar inteiro virava uma fogueira gigantesca diante das câmeras. E agora? Agora é ver milhões e milhões evaporando junto com a fumaça, né? Dinheiro subindo para os céus como um aviso silencioso. Quando se brinca com símbolos tortos e malignos, o prejuízo vem não só no bolso, vem na alma da nação, que segue pagando caro por abrir espaço para as trevas que jamais deveriam ter sido convidadas para entrar. E engraçado, né? Eles falam que o tal dragão com cara de leopardo, de tigre, manda no mundo, né? Que segura a terra na palma das mãos, mas basta um fiapo de faísca para mostrar quem realmente tem autoridade sobre tudo isso e quem manda. E ainda tem gente que me chama de doido, né, quando eu falo dessas coisas, como se discernimento espiritual fosse sinônimo de maluquice. Pois olha aí o caos tomando forma. Aonde os chefões do clima estão, aonde a estande da China vira um corredor de fumaça, funcionários correndo para tudo quanto é lado, gente evacuando, né, como se estivessem fugindo de um aviso que ninguém quer admitir em voz alta. E o mais curioso é ver o medo estampado no rosto de quem minutos antes estava bancando o superior, como se nada no mundo pudesse tocá-los. Mas quando o fogo aparece no quintal do dragão, meus amigos, não tem discurso, não tem propaganda, não tem governo forte. Só sobra correria, desespero e o céu mostrando do jeito mais claro possível que poder de verdade não é símbolo vermelho pendurado em estande. É a autoridade divina que nenhum império consegue imitar. Meus irmãos, a gente cresce ouvindo que com Deus não se brinca. Eu já fiz vários vídeos com esse título, mas parece que muita gente só entende isso quando o alerta vem em forma de fumaça e fogo subindo para o céu. E aí o pessoal cita Gálatas como se fosse uma poesia, mas aquilo é martelo espiritual. Tudo que o homem planta, ele colhe. E não tem jeitinho brasileiro, não tem conversinha. Agora olhe para essas imagens que estão empurrando como arte, esse bicho segurando o mundo, e 5 vultos rodando em cima como se fossem donos da criação. O artista pode até ter assinado essa obra aí,
Mas a inspiração que está por trás disso não veio de lugar nenhum, veio do diabo. Isso aí carrega uma mensagem que qualquer crente com um mínimo de discernimento espiritual enxerga de longe. É simbologia pesada das trevas, é a provocação espiritual e uma tentativa de normalizar o que sempre foi trevas. E quando um país aceita isso sorrindo, como se estivesse recebendo o troféu, não demora para o ambiente responder. O céu deixa acontecer para ver se o povo acorda. Porque esse tipo de coisa não é decoração, não. É uma declaração que aceitou o mal. E quem aceita a declaração do mal, sem contestar, cedo ou mais tarde, sente o peso do que invocou. Quando a gente fala desses 5 espíritos rodando a esfera do globo nas mãos desse diabo, dessa besta fera, isso aí não é viagem, não. Isso aí não é alegoria. É uma história inteira gritando que muita gente finge que não vê. Cada império que se levantou ao longo dos milênios para desafiar a Deus carregava uma influência espiritual podre. E isso está tão evidente que até Nabucodonosor viu em sonho a estátua dividida em partes, a cabeça de ouro da Babilônia cheia de soberba, depois da Pérsia que dominou pela força, a Grécia que espalhou a arrogância intelectual como se fosse luz, Roma que esmagou povos com a bota do poder e o último, o espírito daquele que vai fechar a conta deste mundo quebrado, já preparando o terreno para um domínio global e mundial que muita gente trata como teoria da conspiração, mas que está batendo na porta com um sorriso largo, tá? Todos esses reinos surgiram com o mesmo DNA, afrontaram o Altíssimo, tentaram governar sem ele e acabaram virando exemplo de como a queda chega rápido quando alguém tenta sentar no trono que não lhe pertence. Agora aparecem com essa tal de arte imitando exatamente essa estrutura como se fosse enfeite, mas não é enfeite, é declaração espiritual sendo esfregada na cara do brasileiro. E até é curioso ver a turma dizendo que esses 5 espíritos de paz pairando sobre o dragão no globo ali representam harmonia, quando cada reino antigo carregado por essa mesma influência, caiu vergonhosamente um após o outro. Babilônia virou pó, o Império Medo-Persa virou lembrança, a Grécia desmoronou e Roma rachou de cima a baixo, todos eles engolidos pelo próprio orgulho. E agora aparece alguém dizendo que isso aí é um símbolo da paz. Paz para quem, meus queridos? Paz só se for para quem controla, não para quem sofre. Aí basta olhar para as imagens do lado de fora da COP30, gente correndo, gritando, celular tremendo na mão, o povo sem entender se aquilo era incêndio ou aviso, né? E você vê o desespero estampado no rosto de quem minutos antes estava lá aplaudindo a escultura, né, com o demônio segurando o globo do mundo. Parece até ironia divina. Enquanto vendem a ideia de espíritos de luz, o galpão associado a eles vira um braseiro ao vivo diante do planeta inteiro. Se isso é paz, então o mundo desaprendeu o significado da palavra paz, porque o que eu estou vendo nessas imagens aí é o céu mostrando que não existe neutralidade quando alguém resolve abraçar aquilo que sempre se levantou contra o próprio Deus. E até engraçado, como se não fosse trágico, ver um monte de autoridade reunida num evento que diz entender a natureza, mas fala como se tivesse um controle remoto do clima na mão, como se pudessem mandar na chuva, mandar na seca, no vento, no calor, tudo com a mesma arrogância de quem nunca conseguiu apagar nem um fogo dentro do próprio estande. É uma ironia tão grande que parece escrita à mão pelo próprio céu. Gente prometendo o controle da tempestade enquanto corre de labareda que subiu na frente deles sem pedir permissão. A verdade é simples, meus irmãos e irmãs. Cuidar da criação é obrigação nossa. Isso aí até Adão sabia no Éden. Agora, bancar gerente do universo, isso aí já é outra história. Só Jesus acalmou o vento. Só ele mandou no mar. Só ele colocou ordem no caos com uma palavra só. O resto é delírio embalado em discursinho bonito. Quando começam a usar essa linguagem de controlar o clima, dominar o planeta, aí não é ciência, aí é afronta mesmo. É olhar para o céu e dizer, deixa que eu resolvo melhor que você, Deus. Só que basta um fósforo acender no lugar errado para mostrar quem realmente manda e quem só está brincando de ser Deus num mundo que nem consegue proteger-se da própria vaidade. Meus irmãos, olha, tem hora que o céu ele deixa tudo tão escancarado que só não entende quem não quer. O povo aí dizendo que está tudo bem, que é só um incidente, foi uma fatalidade, enquanto as imagens mostram claramente o pânico tomando conta do pavilhão, apito estourando no ouvido dos outros, gente correndo sem olhar para trás e o fogo lambendo tudo, lambendo cada centavo que gastaram para montar
aquele templo moderno ao diabo, onde o homem tenta se posar de dono da criação. E graças a Deus ninguém saiu ferido. É como se Deus tivesse dito, né? Eu vou sacudir tudo isso aí, mas não vou permitir que vire tragédia. E ainda assim milhões de reais viraram pó, a estrutura inteira caindo como castelo de cartas e o pessoal fingindo normalidade. A verdade é simples e dura. Quando a soberba sobe, Deus derruba. E essa correria registrada, essa confusão, esse fogo que estão rodando nos vídeos aí, é o tipo de alerta que não vem em poesia, vem em faísca. Quem tem juízo na cabeça vai pensar 2 vezes antes de brincar com o nome do Altíssimo. E quem não tem juízo, bom, continua correndo atrás do incêndio, tentando apagar consequências espirituais que extintor de corredor não consegue. Meus irmãos, agora é com vocês. Eu quero saber o que passa aí dentro desse teu coração, vendo tudo isso acontecer diante dos teus olhos, tá? Não precisa florear, não precisa ter medo de opinião. Digite aqui abaixo a verdade nua e crua. Isso cheira coincidência ou parece claramente um tapa espiritual dizendo acorda enquanto dá tempo? Porque sinceramente, tem imagem que a gente olha e parece que saiu direto das páginas do Apocalipse. Daquele trecho que você sente o peso no ar só em ler. Então comenta aqui embaixo, solta o que você pensa, porque esse canal não é púlpito de um homem só. É uma mesa de conversa, é um ponto de encontro de quem não tem medo de enxergar o óbvio, tá? E já aproveita, compartilha esse vídeo com quem ainda está dormindo espiritualmente, está dormindo de boca aberta, achando que o mundo está normal. Manda para tua família, para os teus amigos, para os grupos e contatos do teu celular, para os teus vizinhos, compartilha com todo mundo, tá? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e antes de fechar esse vídeo, deixa eu te contar uma coisa boa. O irmão Rodrigo, dos compostos emagrecedores, ele voltou aqui a anunciar no canal, trazendo uma fórmula nova, o Life Trim, um negócio sério para quem decidiu dar um basta na barriga, no inchaço e nas gordurinhas indesejadas. Um pote com 60 cápsulas vinha por R$230, mas agora na Black Friday está por R$115, caiu pela metade. E quem pegar logo o kit com 3 potes ainda leva 50% de desconto e mais frete grátis. Esses suplementos foram pensados para quem quer resultados de verdade, tá? Se você quiser fazer agora mesmo, tá? O teu pedido com o nosso irmão Rodrigo, o contato dele está aqui na descrição abaixo e no primeiro comentário fixado também logo abaixo desse vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente e te guarde, porque o mundo está pegando fogo, mas quem anda com Cristo não anda sozinho. Deus abençoe.